Curso de inglês online com certificado. Aulas em vídeo, lives com professor e grupo de estudos. Assista de onde quiser, 12 vezes de R$ 48,42 ou R$ 497 à vista. Link na descrição. E já que vocês falam de casório, como que Moranguinho apareceu na tua vida? Que ela é de São Paulo, né, irmão? Ela é de São Sim. Paulo. Ela é de São Paulo. Você carioca? Como é que Pois aconteceu é, isso? igual ele fez com o Chris Brown, ele fez comigo. Para! Tu meteu essa não, Ele hein? ia atrás de você. Foi até ficou Atibaia. vindo atrás. Ele falou que ele determinou pra ele, essa mulher vai ser minha, de É qualquer mesmo? jeito. Vocês se conheceram aonde? No Rio, No Rio. de fato, no primeiro momento de uma festa, É, mas a gente não trocou ideia, não falou nada. é. Depois, num programa na Record, lá no Rio de Janeiro, no Wagner Monte. É que aí Wagner eu já Montes. percebi que os olhinhos dele estavam brilhando. Já tava de olho, é. Ele já tava meio... Mas o mais foda foi que, assim, a gente conversou também meio rápido. Aí eu tinha marcado o clipe Chantilly, e engraçado, né, cara, que tinha uma menina que tinha sido chamada pra fazer pela equipe mesmo. Aham. Até Pra participar do clipe. até pela minha assessora na época, mas não rolou. A menina não tava rendendo e tal. Eu falei, porra, não tava dando o que o clipe precisava, né? Porque a música é dançante, tanto quanto sensual e tal. Não dá pra ser meio morta a pessoa, não, né? não tava rolando. Acho que a menina não tinha querido. Tá. Ela não tava à A química. vontade, de repente, Tá. ou não tem a interpretação. Não tem, não tem isso aí. HT, cara. Tava artificial. Exatamente. E aí vem a Ellen. E aí, curiosamente, depois as pessoas pensaram que, tipo, né, porra, a música já tocava há um ano, já tava muito explodida. E aí eu precisei fazer o clipe. Falei, pô, é hora de fazer o clipe. É. Mas, coincidentemente, né, Morango, né, Moranguinho, e o nome da música é Chantilly. Chantilly, porra. Isso é normal, que combina. Então as pessoas até acharam que tinha feito Cara, uma coisa antes, armada. armada, Entendi, ou que a gente já entendi. tava junto. Mas não foi isso. E aí eu lembro que no clipe eu brinquei com ela e falei que ia fazer tudo de verdade, porque eu já tava... no meu casamento anterior, eu já não tava legal, você ligou? O casamento já tinha Já tido não muitos altos tava e bem, baixos, muitas separações, muita briga e tal. E aí eu lembro que em casa, porra, eu ficava pensando nela o tempo todo. E aí eu fiz gravamos o clipe, né? E eu brinquei, falei, vou fazer tudo de verdade e tal, já apaixonado, assim. Brincou nada. Não era brincadeira, não. Era sério. Era sério. Olhava pra mim de um jeito, o olho dele brilhava. É mesmo, que legal, A galera cara. da E aí? produção, a menina até que fez a minha maquiagem no dia, falou, pô, eu tinha que ter sido madrinha, porque eu vi tudo, né? O jeito que ele tava, assim, tão envolvido. E que, na época, aquilo me assustava um pouco. Porque... Porque ele já era, porra, já era topzera Não, também. naquela época ainda não. Foi depois disso que foi o estouro Não, pro mesmo Brasil, pro mas no Brasil. Brasil, no Rio, Era né? no Rio. Tá. Era O no Rio Rio. já era bem grande, já era. Tanto que eu não conhecia o trabalho dele tem aqui esse em São fenômeno Paulo. no Rio de... Eu Tá. conheci ele lá no Rio, e aí Aham. fui conhecer o trabalho dele. Nesse dia dessa festa que a gente se conheceu, ele tocou voz e violão. Tá. E foi nesse dia que eu conheci ele como cantor. Aham. E aí eu falei, nossa, que voz linda, né? Como ele canta O bem. cara E manda aí- bem, né? e a gente conversou um pouco sobre trabalho, né? Eu ia viajar, peguei um CD dele, ele me deu autografado. Eu pedi um CD pra eu levar pro contratante. Falei, poxa, eu tô indo pra Angola, vou fazer show lá. O contratante é bom, gosta de gente aqui do Brasil. Que Me dá legal. um CD seu que eu levo. Lógico. Né? De repente Porra. o cara te contrata. Naquele início, eu quis ajudar. Aham. Conversei com ele sobre assessoria, sobre coisas de trabalho, assim. Não te atraiu, Morango? Isso que eu ia Não. perguntar também. Você bom. não tava já meio de Não, olho? não, juro. No Não. Naldinho, no papai? Naquele momento, não. Não. Foi Foi de um- coração. Foi de coração, foi um lance mesmo assim. Eu achei a voz dele muito bonita, sabe? Eu falei, caramba, eu falo isso pra ele, eu acho a voz dele uma voz muito bonita, um negócio bonito de se ouvir, sabe? Uhum. E a galera às vezes nem tem noção disso, porque as músicas que vão pra rua, pra pista, pra noite, é diferente de quando ele tá cantando uma música romântica, que você conhece, você consegue realmente sentir o que é a voz e o potencial que ele tem como cantor, né? Então eu consegui, nesse dia, como ele tava voz e violão, eu vi isso. Sentiu mesmo, Eu vi isso. Eu falei, caramba, que lindo. E aí a gente falou um pouco sobre trabalho, ele me deu esse CD autografado, não sei o quê. Eu viajei, e aí depois a gente não se falou mais, se encontrou nesse programa, Aham. e depois veio o convite pra fazer o clipe. E aí, no dia do clipe, eu via que ele tava, né, interessado, que Sim. ele tava envolvido. Tava querendo conversa. Tava querendo Tava conversa. querendo conversa. A gente foi tirar uma foto Ah. junto assim, antes da gravação, e ele falou assim pra mim, eu vou fazer tudo de verdade. E aí eu falei, ai meu Deus, né? E eu fiquei meia assim, porque eu achava, falei, só tá querendo me pegar. Uhum. Era o que eu achava, né? Naquela época, eu falei, pô... E eu falei, tá querendo me pegar, não vou dar nem ouvido. Mas ele
Insistiu. Foi Chris Brown. Foi Chris Brown. Foi Equilibrado, tipo Naldo. Que legal. Mas quanto tempo de molho você deu nele? Pô, assim... Deu molho? Tem que dar um molho, Aí né? no dia seguinte, foi o barato foi esse. Depois do Falei, pô, eu vou te clipe. levar no aeroporto. Aí eu lembro que tinha colocado ela no hotel em Copacabana. Aí, na Barata Ribeiro, chegando no hotel, eu encosto o carro na esquerda. Eu vi uma floricultura. Eu falei, porra, é agora o momento Pô, que eu vou tenho. mandar uma flor. Parei Porra. o carro, pulei na floricultura. Falei, me dá um buquê aí, pá, grande, né? Aí, quando eu tava saindo, o guarda já tava... Aí eu falei... Nossa. Pô, irmão. Não Assim, fode, o cara. né? Cheguei lá na porta do hotel, pã, quando ela saiu, eu... Aí Sim. eu comecei a... Então, aí nesse dia... Ai! Aí nesse dia, porque interfonaram e tal, não sei o que, pode subir, pode. Ele subiu. Quando eu abri a porta, ele sacou do buquê de flores. Aí ali caramba, deu uma balançada. Eu falei, e agora, né? Eu não sabia o que eu fazia. Se eu pegava as flores, se eu abraçava, se eu agradecia. Fiquei meio em choque. E aí ele começou a me ligar. Constantemente. O pentelho Não, super Naldo. Não, ele ligava e ele vinha pra São mala Paulo. pra caralho. E ele vinha... Pentelho aqui, me ó, ligando, o Augusto sabe que o Augusto tá comigo desde essa época. Ô, louco, meu. Nessa época, Ligando sem parar, meu. né? Super Augusto Naldo tudo. tem que fazer a música, meu. Naldo Te insistente. ligo sem parar. Tá aí insistindo ele um pouco. começou- Até eu te conquistar, meu. Até da rima, viu? Começou a ligar e ele ligava e ele vinha pra São Paulo. O que ele fazia? Ele chegava em São Paulo e aí ele ligava. Tá, tô aqui. Tô aqui em São Paulo, pô, Quero te hoje ver. tô de boa, vamos sair, né, sempre assim, queria conhecer E é São Miguel, Paulo. ele foi pra São Paulo só pra ir atrás, né? Algumas vezes eu acredito que Ei, sim. Naldo, fala a verdade. Sempre tinha alguma parada, mas é claro que eu tinha... Ela era a A prioridade. intenção eu tinha máxima a é, intenção de estar com lógico. ela. E aí ele ligava com essa desculpa. Tipo, pô, eu queria conhecer a noite de São Paulo, queria ir pra algum lugar e tal. Só que eu ficava fugindo dele. Porque, primeiro, né, não vou falar porque saiu notícia, todo mundo já sabe disso. Ele era casado, né? Aham. Ele era casado. Então eu falava, pô, esse cara tá só querendo me pegar e é só. Né? Eu não vou dar confiança pra ele. Então eu fugia. Pô, não, me Você liga dava mais uns tarde. miguezão? Eu ficava assim, me liga mais tarde. Aí ele ligava, eu não atendia. Ou quando ele ligava, eu inventava uma Ai, desculpa. que morango. Coitado do Naldo. Não, velho. mas o que acontecia naquele momento? Eu tava num momento muito bom da minha carreira. Eu tava, pô, realizando os grandes sonhos da minha vida. Você tava fazendo o que na época, Moranguinho? Na época eu já era conhecido. Foi quando eu estourei como Moranguinho. Mulher Morango. Tá, Eu dancei, né? E daí Aham. saí, eu gravei um disco na época e eu trabalhava na época como cantora. Tá. Eu cantava, fazia shows, viajava o Brasil inteiro. E tava muito bem. Então eu falei, pô, eu não preciso de um problema desse agora, porque isso é um problema. Né? Eu falei, eu não posso ter esse problema. Até certo ponto você tem razão. Era um problema. Eu falei, eu não quero. Então eu fugia. Eu fugia. E aí um dia ele me ligou e falou pra mim, muito sério, assim, eu preciso muito conversar com você, eu quero falar com você, eu não sei o que você vai pensar sobre o que eu vou dizer, mas eu preciso conversar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu dei meu endereço e ele foi. E quando chegou lá, ele abriu o coração. Uhum. Aí ele falou assim, pô, eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você, eu só penso em você, eu amo você. Eu faço Caralho, música pra Naldão. você, eu Aí durmo sim, pensando irmão. em você, eu acordo pensando em você, eu quero casar com você, eu me vejo Caralho, andando mano. velho segurando na sua mão. Caralho. Ele abriu tudo isso, tipo Aham. assim, que ele me queria pra vida dele. Bombardeio E do você, Naldo. cara, você não, com o e aí bocão eu- aberto, não, sem eu- acreditar. De cara, né? Choquei mais Caralho. ainda. Falei, caramba, e agora? Aí eu falei pra ele, falei, olha, eu vou ser muito sincera com você. Talvez se eu tivesse te conhecendo hoje e soubesse que nunca mais eu ia te ver, eu ficaria com você. Um ficar, né? Uhum. Você me atrai, o tipo fisicamente. Falei, você me atrai. Mas você tá dizendo pra mim que me ama e você é casado. Não posso ficar com você. Naldo. Porque eu falei, eu não posso, né, arrumar um problema desse pra mim. Aí ele foi e falou assim pra mim, conversamos bastante e tal, Uhum, a gente ficou uhum. horas conversando. E aí ele falou assim, no final de tudo, se eu não fosse casado, Você você ficaria ficaria? comigo? Eu falei, ficaria. Mas nunca, meu Deus, pela vida dos meus filhos, nunca passou na minha cabeça que ele estava levando aquilo a sério. Sim. E ele levou a sério. Então, se eu não for casado, ela fica comigo. E aí foi o que ele fez. Tomou atitude. Ele pediu a separação
Separando casais, meu. Grande Morango. Olha aí as Nossa, que revelações. não, foi né, punk, meu? tá? Nossa Porra, senhora. destruindo casamentos.